Oi, tudo bem? Hoje a gente vai tratar um pouco dos quiumbas. O que é um quiumba? O quiumba é um ser humano desencarnado que vive em uma outra dimensão da realidade, uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Geralmente eles vivem na crosta terrestre, porque a gente tem uma contraparte astral do planeta Terra. E nessa contraparte astral, eles denominam isso de umbral. E no umbral vivem os quiumbas. Os quiumbas são seres humanos como a gente, só que eles estão desencarnados e eles possuem as suas emoções e as suas mentes desequilibradas, aonde eles acabam executando ações as quais nós denominamos de mal. Aquilo que nós chamamos de mal é o que eles realizam na humanidade. Só que é ainda um mal não tão agressivo como de outros seres que existem em outras partes do astral inferior, porque existem múltiplas dimensões da realidade e múltiplas regiões do astral inferior, onde nós vamos encontrando vários seres que possuem extremo poder mental para controlar a humanidade. Os quiumbas, eles não possuem tanto poder mental assim. Existem quiumbas que têm conhecimento, só que eles possuem muito descontrole mental dos pensamentos e descontrole emocional, fazendo com que eles ataquem as pessoas e eles obsidiem as pessoas. No espiritismo é chamado de obsessor, na Umbanda é chamado de quiumba e eu vou falar sobre isso. Na Umbanda é chamado de quiumba e no espiritismo é chamado de obsessor. É um fato interessante. Só que os dois acabam executando o mesmo papel. Qual que é o papel? De fazer o mal de fazer o mal à humanidade, de fazer aquilo que nós chamamos de mal. E esse mal, ele acaba ocorrendo através da mente e das ações. Como eles não têm tanto controle mental assim, eles conduzem ataques através do corpo físico também, mas principalmente ocorre através da mente, algo que nós chamamos de vampirização energética. A vampirização é quando eu vampirizo a sua energia através da minha mente, consciente ou inconscientemente. Eu estou próximo de você no seu campo áurico, eu influencio os seus pensamentos e os seus sentimentos e eu vampirizo a sua energia. É como se a gente fosse uma pilha para eles, mesmo eles não tendo tanto conhecimento assim, porque é natural, todos nós estamos evoluindo. Eles ainda não têm tanto conhecimento, tem alguns que possuem um certo conhecimento, mas não tanto assim, mas possuem um determinado nível de conhecimento. Então, esses seres, eles afetam a humanidade de determinada maneira, mas eles afetam a humanidade na medida em que a gente dá permissão. E como que a gente dá permissão? Através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Eles são seres humanos, só que dependendo de quanto tempo ele está naquele estado, o seu corpo perispiritual pode ter entrado em um estado de degeneração celular progressiva, pelo simples fato de que ele está nesse estado de maldade. E nesse estado de mal é como se o corpo perispiritual fosse perdendo a forma humana. Só que o corpo perispiritual, ele é plástico e ele responde aos nossos pensamentos. Então, dependendo do nível do conhecimento do quiumba ou do obsessor, como vocês querem chamar, eles são capazes de moldar a própria forma. Dependendo do quiumba, ele é capaz ou não de moldar a energia que é emitida. Tem alguns que são capazes de moldar até um determinado ponto a energia que é emitida, porém não é por muito tempo que ele consegue sustentar aquela energia. Porém, tem muitos quiumbas que não conseguem
mudar a energia. Eles conseguem mudar a forma, mas eles não conseguem mudar a energia. E geralmente eles tomam forma de seres horríveis para assustar a humanidade, porque assim eles se alimentam do medo da humanidade. Como eles estão em uma dimensão acima, em uma outra dimensão da humanidade, eles não têm corpo físico, e eles não têm duplo etérico. Então eles perdendo o duplo etérico, eles não têm ectoplasma. Então eles precisam do ectoplasma da humanidade. E assim, como muitas vezes tem muitos quiumbas, muitos são seres humanos, foi dado o nome de quiumba porque eles fazem a maldade. Só que são seres humanos. Simplesmente um ser humano que você vê na sua frente hoje pode ser um quiumba e você não sabe. Só que é um quiumba. Só que, então os quiumbas, eles estão numa outra dimensão da realidade, é só isso. Então não tem por que julgar. Não adianta você sair também olhando para o seu vizinho e falar: esse aqui é quiumba, esse aqui não é quiumba. Esse não é o caminho. O caminho é um caminho de desenvolvimento interior para você sair da sintonia dos quiumbas para eles não te influenciarem tanto. Porque os quiumbas geralmente eles ficam fazendo interferências psíquicas, onde eles ficam colocando pensamentos dentro do nosso fluxo de pensamento. É como se a gente estivesse seguindo um fluxo de pensamento e eles interferem esse fluxo com uma imagem, com um pensamento, e eles estão influenciando a gente para que a gente tome determinadas decisões de acordo com o nosso nível de frequência. Então, se a gente tiver uma frequência que está em congruência com eles, a gente vai obedecer aos mandados que eles estão colocando na nossa mente e a gente vai pensar que é a gente. E gradualmente, se isso se estender por muito tempo, entra em um estado de simbiose, onde o quiumba e o ser humano, eles começam a entrar em um estado de simbiose e vampirismo mútuo, onde o humano obsidia o quiumba e o quiumba obsidia o ser humano, onde ambos se vampirizam e os pensamentos dos dois se mesclam. Mesmo que eles tenham pensamento em afinidade, eles não possuem pensamentos iguais. Só que quando entra na simbiose, o pensamento dos dois se mesclam. Então, dependendo de quanto tempo você está numa frequência baixa, tem um quiumba na sua cola, pode ter um quiumba na sua cola há muito tempo que está sugando a sua energia e gradualmente vocês estão entrando em estado de simbiose, onde os pensamentos do quiumba começam a se tornar os seus pensamentos e os seus pensamentos começam a se tornar os pensamentos do quiumba. E geralmente a gente chama de quiumba, eu estou chamando de quiumba, esse nome de quiumba vem da Umbanda e o nome de obsessor vem do Espiritismo. Eu acabei tomando esse nome de quiumba para trazer aqui para vocês. Mas a gente também pode chamar de ser humano desequilibrado. É um ser humano desequilibrado. O ser humano que você vê aqui na Terra, desequilibrado, mental e emocionalmente, você pode chamar de quiumba. Mas desequilibrado como? É o louco? Não necessariamente. É aquele ser humano, pode ser aquele ser humano que se faz de santinho, mas por dentro ele tem raiva, ódio, medo, angústia, tem um monte de coisa, e ele grita, e ele xinga, e ele faz um monte de coisa. Então, e ele pode ser inteligente, dependendo. Pode ser um quiumba inteligente, porque estudou bastante aqui, mas tem as emoções e a mente desequilibrada. Então a gente tem que encontrar um estado de equilíbrio mental e emocional. Um dos maiores desequilíbrios da humanidade são as emoções. A gente tem que encontrar um equilíbrio emocional. A gente não tem, a gente é livre. A gente pode, e seria importante a gente encontrar um equilíbrio emocional, para a gente poder viver a nossa vida sem tanto impacto assim do externo, seja nessa dimensão em que a gente vive, ou seja nessas outras dimensões da realidade que interferem, mas se interpenetram com essa realidade, interferem nessa realidade. Então é importante que a gente observe quais são os nossos pensamentos e quais são os nossos sentimentos, porque eles podem estar sofrendo influência, mas eles só sofrem influência porque nós estamos em sintonia. E por que nós estamos em sintonia? Porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles estão desequilibrados. A gente precisa ajeitar e reajustar os nossos pensamentos.
e os nossos sentimentos. À medida que a gente ajeita e reajusta os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, naturalmente a gente sai das sintonias com os quiumbas, com os seres desencarnados, com os magos negros, com os cientistas das sombras. Naturalmente a gente sai porque a gente levou a nossa frequência e aí não tem mais sintonia para eles gerarem uma interferência psíquica. A interferência psíquica pode até ocorrer, mas vai ser em baixo grau e geralmente a gente vai ter muitos protetores que são os Exus. A gente não chama, a gente pode falar de anjos da guarda, não tem problema, são os Exus. Na Umbanda é chamado de Exu. E são os Exus que acabam protegendo e fazendo a nossa proteção, mas eles nos protegem à medida em que a gente está trabalhando para desenvolver o nosso interior. Também, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas quanto mais a gente for trabalhando interiormente, mais a gente vai ter a proteção dos anjos, dos seres. São seres humanos, tá? São seres humanos. A gente geralmente coloca muitas ideias, são muitas fantasias em relação a isso, mas são seres humanos. São seres humanos que defendem a gente, que possuem um nível de consciência superior, que possuem poderes psíquicos, poderes mentais, poderes de tudo quanto é jeito muito superiores a gente. Mas são seres humanos. É importante que a gente esteja atento a como estão os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. À medida que a gente vai melhorando, naturalmente a gente sai da sintonia com os quiumbas, com os seres desequilibrados, com os seres descontrolados, e eles deixam de ter tanta influência assim na gente, deixam de sugar a nossa energia. Quando a gente se sente muito cansado, geralmente é porque tem alguém sugando a nossa energia, desse lado ou do outro lado da dimensão da realidade. Então é importante que você observe como estão os seus pensamentos, como está a sua conduta. Geralmente se fala conduta, se fala comportamento, mas como estão os seus pensamentos internos, como estão os seus sentimentos internos. Quando você olha para o mundo, o que você sente? Sente raiva, sente medo, sente angústia, sente tristeza, sente melancolia, sente invalidez. Todos esses sentimentos, eles possuem uma baixa frequência. Essa baixa frequência é emitida de você, do seu campo eletromagnético, e entra em sintonia com eles. E aí eles conseguem, é como se você abrisse um portal, um campo, para que eles interferissem e começassem a atuar na sua mente, para que você começasse a criar formas de pensamento específicas, para que eles conseguissem se alimentar também dessas formas de pensamento. Formas de pensamento, eu disse em outro vídeo, são formas de criações artificiais, mentais. São formas de vida artificiais, elas não são reais, não são espíritos, mas são formas de vida que você cria e fica aqui no seu campo eletromagnético pairando, ou na sua alma, chama como você quiser. O importante é vocês estarem atentos a como vocês estão se sentindo, o que vocês estão pensando mediante as experiências que vocês estão vivendo. Experiências todos nós vamos viver, só que mediante as experiências é importante que a gente observe como nós estamos nos sentindo e nos comportando mediante a experiência. Eu trouxe aqui em alguns vídeos o pensamento, o sentimento. E por que eu estou falando do sentimento e do pensamento? Exatamente para também não entrar em sintonia com os seres de baixa vibração. Eles não são seres... eles possuem uma baixa vibração. Eles possuem um comportamento e uma conduta que procuram te ferir. Mas é importante que não haja um julgamento. Nosso propósito não é julgar os quiumbas, nosso propósito é a gente mudar a gente mesmo, para que os quiumbas, vendo a nossa mudança, eles tomem isso como exemplo e eles mudem também. A gente se torna exemplo porque a gente mudou interiormente. A gente mudou a raiva, mudou o medo, mudou a raiva, mudou a angústia, mudou a tristeza, mudou o pensamento de ódio, mudou o pensamento de querer matar, mudou o pensamento. Como? Amando, desenvolvendo o amor. Conforme a gente vai desenvolvendo o amor, a gente vai desenvolvendo uma luzinha que começa a brilhar. E essa luzinha começa a tocar eles também. E aí eles começam a mudar também. Aí eles podem se render para o amor mediante a nossa mudança. Aí a gente se torna um exemplo. Mas por que isso é permitido e isso acontece? Porque eles estão evoluindo junto com a gente. Primeiro, porque a gente que entrou em sintonia. Segundo, porque eles estão evoluindo também junto com a gente. Eles evoluem mediante a nossa mudança. Principalmente se a gente tiver um conhecimento de mudança, a gente é cobrado em relação a isso.
A gente é cobrado em relação aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Por quê? Se os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estiverem em uma frequência muito baixa, a gente entra em sintonia com eles na hora, mas não é só essa sintonia. A gente gera vários outros problemas ao redor que vocês não têm consciência de quais são, porque a energia emanada, a energia magnética emitida dos seus chakras, da sua mente, das suas emoções, é altamente nociva e destrutiva. É aquilo que nós chamamos de... É importante, aos poucos eu vou falando sobre isso, mas é importante que a gente vá se desenvolvendo. Eu só trouxe o nome Kiumba, mas eu vou acabar tocando nas emoções. Por quê? Nas emoções e nos pensamentos. Por quê? Porque eles se sintonizam com a gente mediante as nossas emoções e os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Isso define a nossa frequência também. E o espírito está dentro, mas define a nossa frequência e a frequência que vai estar em sintonia com eles. E se a gente muda a nossa frequência, a gente já não vai estar mais em sintonia com eles. Aí eles perderam a sintonia. Mas de longe eles conseguem ver a nossa mudança e eles começam a mudar também. Então, conforme a gente vai mudando para melhor, para poder ser uma pessoa melhor, a mudança não é para ser um Deus, é para ser uma pessoa melhor. Bom, se você quiser ser Deus, vai em frente. Mas é para ser uma pessoa melhor, é para ser uma pessoa mais de bem, para ser uma pessoa mais tranquila, para ser uma pessoa mais serena, para ser uma pessoa que vai estar tranquila o tempo inteiro, que vai estar em paz mesmo em meio às tribulações, porque a tribulação é só mais uma ideia da mente. Então a gente começa a transcender os conceitos do mundo. A gente não julga os quiumbas. Os quiumbas, eles estão evoluindo junto com a gente. E a gente é um exemplo, a gente é um espelho para eles. Então se a gente tem alegria, se a gente tem tranquilidade, se eles na outra dimensão estão vendo a gente mudar, eles podem, não é todo mundo, mas eles podem começar a querer mudar também. Eles podem ser tocados pela luz que a gente começa a irradiar. Mas porque a gente começou a fazer o bem. Mas que tipo de bem? Muito importante a gente pensar que tipo de bem. O bem não é só caridade. Porque se você não olhar para dentro de você e você não limpar o seu ódio, é muito importante você tomar cuidado com a ideia de caridade. Você tem a caridade, é muito importante para você desenvolver o seu amor. Mas se você não tirar o ódio de dentro de você, não adiantou nada. Porque o processo de caridade é para os outros verem. O importante é o que você nutre aí dentro. Quando você vai fazer a caridade, o que você sente? Você sente que eles são pobres? Você sente que eles são miseráveis? Gente, sentir amor, só isso. Importante a gente, durante o ato, mudar a forma como a gente interpreta a situação. Porque se a todo momento que a gente for fazer uma caridade, ou for fazer algum bem, interpretar algo negativo, a gente vai estar irradiando uma onda negativa, não vai nem fazer. É importante que a gente observe como estão os nossos pensamentos e os nossos sentimentos durante o ato de fazer. Eu não estou falando para não fazer, continuem fazendo o bem. Só que, enquanto vocês fazem o bem, observem como vocês se sentem. Eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto ciúmes. O outro está fazendo mais bem do que eu sinto ciúmes, eu sinto tristeza, eu sinto angústia, o outro está sendo, eu sinto eu sinto isso. Esses sentimentos, eles têm que ser observados. Não mudem, não deixem de fazer a caridade, mas comecem a observar o que vocês sentem, o que vocês pensam quando vocês vão realizar a caridade. Porque esses pensamentos, eles influenciam na matéria física e extrafísica, e eles colapsam uma realidade e sustentam uma realidade. Se você continuar pensando em miséria, focando em miséria e sentindo miséria, você colapsa e cria e sustenta uma realidade de miséria. É por isso que entrar em paz e em harmonia. Porque quando você faz a caridade em total harmonia, em total paz, você não vai criar, sustentar, colapsar uma realidade de miséria. Você vai colapsar uma realidade harmônica, mesmo em meio ao caos. Então o caos, ele deve se desfazer da sua consciência.
A ideia de caos deve ir se desfazendo da nossa consciência. Por quê? Porque se a gente sustenta, mantém e nutre a ideia de caos enquanto a gente tenta fazer o bem, a gente está nutrindo essa ideia no mundo externo. Porque tudo que acontece no mundo externo é uma responsabilidade do nosso interior. Então, se a gente continuar vendo maldade no mundo, a maldade como vocês veem, vocês vão continuar nutrindo essa maldade. Então, a gente tem que transcender essa ideia de maldade, mas continuar fazendo bem. Isso é um caminho de desenvolvimento, onde você vai fazer o bem, mas você não vai ver a maldade no mundo. Como que eu vou fazer essa parada? Pois é um caminho de desenvolvimento, porque a gente vai acolher o mundo, como o mundo se apresenta pra gente, sem nenhum tipo de julgamento, e a gente vai amar todos como ele se apresenta para a gente, sem nenhum tipo de julgamento. Hoje eu estou trazendo isso para vocês. Pode ser que eu esteja errado. Eu não sou nenhum ser santo. Pode ser que eu esteja errado. Mais para frente, eu posso atingir um estado de consciência que eu posso perceber que tudo que eu estou falando é besteira. Mas eu vou trazer para vocês aquilo que está vindo para mim. Simples assim. Simples assim não. É importante o discernimento daquilo que foi vivenciado. Mas enquanto eu vivo dessa forma, eu trago para vocês dessa forma. Mas se eu amadurecer e começar a perceber a vida de outra forma, eu vou falar, poxa, eu errei, eu estava errado. A forma que eu vejo agora é essa. E simples, assim, simplesmente, mesmo que você atinja uma sabedoria suprema, a sabedoria de um ancião, mesmo que você atinja esse nível de sabedoria, esteja aberto a receber novas sabedorias. Esteja aberto a algo novo. Porque o conhecimento nunca vai parar de chegar do universo, principalmente de Deus. Então, a gente vai se abrindo para o conhecimento, se abrindo para o novo, e a gente vai recebendo o novo, à medida que a gente vai se abrindo para ele, à medida que a gente vai buscando. Sem nenhum tipo de julgamento. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é, continuem fazendo o bem, mas nutrindo um outro sentimento que não seja o sentimento de miséria, mas o sentimento de amor. Quando vocês forem fazer a caridade, não sintam piedade, sintam amor. Quando vocês sentem piedade, vocês continuam sustentando essa realidade de miséria. Sintam amor. Sintam amor. Porque se você sente piedade, essa pessoa está sofrendo, você continua colapsando uma realidade de sofrimento. E se você colapsa uma realidade de sofrimento, as pessoas vão continuar sofrendo, mesmo que você fez o bem. Aí você vem, olha pra dentro de você, cura no seu coração, no seu coraçãozinho, a ideia de sofrimento, nutre amor e emite amor. Acabou. Você emitindo amor. Emitindo amor. Emitindo amor. Vem pra pessoa, mesmo que ela esteja naquela situação, você vê o amor. Você vê o amor nela e você emite amor. Aí você começa a nutrir algo superior a isso. E aí você começa a colapsar uma realidade diferente, mais em paz. Então, quando a gente fala dos quiumbas, são seres humanos. Eles só estão desencarnados. O que é estar desencarnado? É estar sem um corpo físico. Eles passaram pelo processo de transição. Porque a morte, ela não existe. O que existe é uma transição. Eu perco meu corpo físico para o meu perispírito ter uma nova experiência em uma outra dimensão da realidade, de acordo com a frequência que eu vibro, de acordo com a frequência que eu emito. Então é importante que eu modifique a minha frequência para educá-los, para ensiná-los.